Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, o São Paulo realmente prepara uma mudança gigantesca e quem pede isso mais é a torcida. Teve jornalista falando sobre a questão, o que impacta, qual que é o impacto para o Zubeldia ficar no São Paulo, o que precisa acontecer para ele ficar, virar, comer, como chama, comer uva passa e depois do Natal virar e começar o São Paulo ano que vem. Tem também a questão de volta no time do Tricolor, cara que é titular e volta. Quero falar com você também se já Maurício já virou titular ou não. Tem muitas notícias do São Paulo Futebol Clube, tem Renato Gaúcho também, quero trocar uma ideia aqui hoje nesse vídeo. Vai ser top, não vai não? Acho que vai ser muito top. Então deixa um like pra dar uma moral nesse vídeo aí e se inscreva também aqui no canal. Você é muito bem-vindo, eu faço questão de você por aqui. Vamos falar do São Paulo, meu povo, as últimas notícias do São Paulo de hoje. É o seguinte, o jornalista Arnaldo Ribeiro, ele teria dito que meio que depende do Zubeldia classificar para Libertadores para ele ficar no São Paulo. Entre muitas andanças, diretoria fazendo reunião para deliberar se o Zubeldia deve ficar no São Paulo ou não. O Júlio Casares publicamente fala que o técnico é o Zubeldia e que ele está trabalhando e coisa e tal, tá beleza. Mas que o futebol é dinâmico, que existe uma análise jogo a jogo e tal. E o que aconteceu com a derrota pro Cuiabá? O São Paulo ganhou do Corinthians no Brasileirão. Vamos esquecer os Nightmare, né? O pesadelo, Copa do Brasil e Libertadores. Passando a borracha, esquecendo esse pesadelo que foi esse ano aqui, o Brasileirão, o São Paulo, depois de ganhar do Corinthians, depois de tudo, o time principal foi lá, pegou o Corinthians e conseguiu a proeza de ganhar de um 3-1 numa vitória que deveria ter sido linda, acabou sendo marcada por uma falta de coragem, falta de ímpeto, falta de força de vontade. E que é pra quem viu o jogo entende. Quem vê o resultado na história, eu tô maluco, o que é aí? Tá zoando um 3-1 contra o rival? Realmente não faz nenhum sentido. É que no jogo o São Paulo fez 2-0, toma um gol, o adversário tem dois caras expulsos, depois o São Paulo quase toma um gol de empate do Romero, e aí os caras, o São Paulo não jogava até que o São Paulo faz o terceiro no finalzinho, mas o jogo não foi, esse resultado não é o retrato exato. Beleza, passou, clássico, tô naquela ressaca da Libertadores ainda, aquela dureza, beleza. Pegou o Cuiabá, e o São Paulo perdeu 6 pontos para o Cuiabá. Perdeu os 2 jogos, ida e volta. Perdeu no Morumbi na ida, perdeu na volta lá em Cuiabá. E aí, você olha para a tabela, o São Paulo com 6 pontos a mais estaria brigando o título. Então ele se mostra um time muito sem vontade, se mostra um time muito esquisito. Você pensa, poxa, mas fez frente pro Botafogo na Libertadores, cara. Pô, é um time qualificado. Acabou de. Quase ganhou do Botafogo, perdeu os pênaltis. Então é um timaço, né? Aí do nada ele perde pro Cuiabá sem conseguir ver a cor da bola. A mesma coisa pro Inter, aquela lenga-lenga. Qual que é o São Paulo então? Tem gente já cravando que o São Paulo aconteceu alguma coisa lá dentro, que o São Paulo parou de jogar. Pode ser uma fritura do técnico? Pode. Mas qual que é a fritura? É a diretoria ou são os jogadores? Quem que parou de jogar? Ah, a culpa é do Belmonte que o Rafinha joga. Não, não é. A culpa é do Belmonte que o Luciano joga na mesa. Não é. Indiretamente pode até ser, mas o São Paulo parou de jogar no campo. E aí nós só temos que olhar para o Zubeldia e para os jogadores também para fazer essas cobranças. E o São Paulo parando, o São Paulo pode ficar fora da Libertadores ano que vem. Ele precisa se classificar no G4. Não sendo no G4, tem a pré-Libertadores, aqueles números maiores, quinto, sexto, sétimo, classifica em alguns anos. Mas o São Paulo é vexatório ele não estar na Libertadores no G4. E como tem 9 jogos ainda e 5 são fora de casa, o retrospecto péssimo leva o torcedor a ficar de cabelo em pé. Será que o São Paulo vai classificar mesmo ou não? E isso repercute, isso bate no trabalho direto do Zubeldia, que se não pegar a vaga da Libertadores, muito provavelmente o São Paulo vai desligar o Zubeldia, que tem contrato até o fim do ano que vem, e é muito plausível desligar o Zubeldia não tendo uma Libertadores na bagagem pro ano que vem, porque as perdas financeiras, as perdas todas, elas são gigantescas. Uma coisa é você montar um time para jogar Libertadores e Copa do Brasil. Outra coisa é não montar o time para jogar Libertadores. O patrocinador vai embora, os investidores não aparecem e o time você nem monta. Porque senão você vai montar para quê? Você não tá nem na Libertadores. Então sim, o impacto é gigantesco.
tem que estar na Libertadores para manter o Zubeldia pro ano que vem. São palavras aí mais ou menos as palavras do jornalista, e dá certo, cara. Concordo plenamente, tem que ter cobrança sim, e a cobrança de resultado. Gente, o Lucas Moura também tem vivido dias assim conturbados. Muito torcedor colocando na conta do Lucas, querendo os principais responsáveis pela má fase do São Paulo e tal. O Lucas não rebateu. Muito bonzinho, tá lá trabalhando. Agora tá de folga, né? Depois do jogo contra o Cuiabá, 3 dias de folga por elenco e tal. Até entendo, pra não quebrar ninguém, pode ficar pior, né? A classificação pra Libertadores é bom ter os caras inteiros. Então pegaram folga, muitos tiraram sarro. Nossos guerreirinhos estão de folga. E eu acho realmente que os caras pisaram na bola. Os jogadores do São Paulo estão pisando na bola. Eu coloco muito mais na conta do Zubeldia pela falta de lógica tática, mas os jogadores também têm que ser cobrados. E aí o Lucas, ele não rebateu nada e ele segue sendo titular do time do São Paulo. Outro que deve pegar a vaga é o Jamal Lewis. O Jamal Lewis também deve ficar com a vaga do Wellington. O Wellington não deve jogar mais pelo São Paulo como titular. O que está acontecendo? O Wellington assinou pré-contrato com o Southampton, time inglês, e ele está indo embora. Então, para o São Paulo colocar o Wellington para jogar depois de ter perdido tudo, não tem cabimento. Claro, tem uma vaga de Libertadores em andamento. O São Paulo precisa pegar essa vaga. E aí o Wellington, se for o melhor da posição, tudo bem. Mas se o Wellington for o melhor da posição e o Jamal Lewis ele não conseguir superar o Wellington, coisa que o Reinaldo superou, o Caio Paulista superou e algum pequeno período até o Michel Araújo superou, por que o Jamal Lewis não superaria? Se ele não conseguir jogar mais que o Wellington, alguém tem que explicar essa contratação no penúltimo, último dia de janela. Lembra? O São Paulo não conseguiu o Mário Rui, o São Paulo não conseguiu o Alexandro, o São Paulo ficou com 500 laterais na pauta, não conseguiu nenhum e acabou fechando com o Jamal Lewis. Aí você fecha pro cara não ser titular do Wellington, não tem lógica. Alguém tem que explicar essa contratação, mas ele deve ter ficado com a vaga agora, à frente do Santiago Longo, por exemplo, que não consegue jogar, não consegue tirar a vaga do Luiz Gustavo, que também é outro que vai se aposentar ano que vem. Então seria muito pertinente, muito plausível, muito lógico. Você vai aposentar o Rafinha, você coloca o Igor Vinícius. É o time do ano que vem, é o que você tem. E aí o Igor Vinícius vai funcionar pro ano que vem? Não sei, coloque pra jogar. Se não funcionar, precisamos de um lateral. O Luiz Gustavo, ele vai sair ano que vem. Já tire do time, coloque o Santiago Longo. Ele funciona? Não sabemos. Como que vamos descobrir? Tem que jogar. Aí você vai descobrir se tá bom é o Santiago Longo ou se precisa de outro volante. É claro que com a volta do Pablo Maia, a volta do Alisson, não precisa pensar em volante mais. Chega pelo amor de tudo, né, São Paulo? Mas na lateral direita, Igor Vinícius imediatamente. Por falar na lateral direito, o Renato Gaúcho, que pra mim sim, eu entendo quando o Mauro César Pereira, por exemplo, chega e critica o repertório do Renato Gaúcho. Tem ali, no meu modo de ver, tem uma questão ali que é porque o Renato Gaúcho falou que jogaria, quer que eu jogue bonito, me deu um time de 200 milhões de reais, que era em comparação ao trabalho do Jorge Jesus, que fazia um trabalho inacreditável no Flamengo, o melhor trabalho aí dos últimos, sei lá, 20 anos no Brasil. Teve o Muricy, na década ali, no meio dos anos 2000, que foi incrível. Tivemos também o Luxemburgo, que sempre foi muito bem, em 2004, né, alguns anos assim. Teve Leão, teve Felipão. Leão muito menos, o Muricy muito mais ganhador, Felipão muito ganhador e o Lucha muito vencedor também. Só que, na verdade, o Abel Ferreira e o Jorge Jesus, eles têm ganhado até mais. Tem ganhado muita coisa. O Cuca ganhou bem também. Teve caras que ganharam mais. Agora, quando você olha pro Jorge Jesus, ganhou muito e jogando de maneira linda. O Abel Ferreira do Palmeiras, ele ganha, ele é monstro. Só que ele não joga de maneira linda. Depende muito de um Hendrick, de um Estevão, de um craque pra desequilibrar o jogo. E quando olha pro Jorge Jesus, ele tinha muitos craques no Flamengo, mas ele acabava com os jogos. Era inacreditável. E o Renato Gaúcho, quando vai pro Flamengo, ele morde a língua. Ele não consegue fazer jogar, e aí o Mauro César, que é flamenguista, assumido, ele critica muito, e eu penso que essas críticas têm a ver com esse trabalho. Não tem a ver com o Renato Gaúcho do Grêmio. Falando com torcedores do Grêmio, os caras amam o Renato Gaúcho, e é verdade, ele é merecido, né, pelo menos. Quando eu olho agora o Renato Gaúcho fazendo o Reinaldo jogar, que mais ou menos também, mas ele tá pedindo o Natan do Red Bull. Lembra do Natan do Red Bull? Natan, o São Paulo vendeu, lateral direito. O São Paulo vendeu o Natan pro Red Bull por 5 milhões de reais. Olha nos meus olhos aqui, olha na minha mão.
5 milhões de reais. Esse dinheiro aí é o dinheiro é menos do que o São Paulo pagou no Everton Felipe. São Paulo pagou 6 milhões no Everton Felipe fora o salário. São Paulo pagou 14 milhões de reais no Orejuela. No Orejuela, o São Paulo pagou 14. E o São Paulo vendeu o Natan por 5. Natan muito mais jovem do que o Orejuela, muito mais promissor, né? Não dá pra saber onde o Natan vai chegar, o que ele será na vida dele no futebol. Mas promissor ele é, muito forte. Um lateral, como eu digo, do Igor Vinícius, eu vou falar a mesmíssima coisa do Natan. Ninguém tem lateral direito bom no Brasil. Ninguém. Então o Igor Vinícius serve, ele é normal. E o Natan, a mesma coisa. O que o São Paulo optou por fazer? Se desfez do Natan, de uma maneira assim ridícula, de 5 milhões de reais, e aí ele ficou com o Rafinha, agora semi-aposentado, teve uma contusão seríssima do Igor Vinícius, e também o Moreira não consegue jogar por questão física. Então o São Paulo sentiu a falta do Natan, e isso é um problema, você sentir a falta do cara. E hoje, o Renato Gaúcho pede, segundo informações, o Grêmio tá de olho total para comprar o Natan do Red Bull. E o Grêmio levando o Natan, eu te pergunto, você acha ou não acha que vai jogar muito na mão do Renato Gaúcho? Eu tenho certeza que vai. O Natan realmente, tecnicamente, ele não é muito bom, mas ele marca bem, ele é muito forte, ele é muito rápido e por ter essa velocidade, ele vai até o fundo do campo e volta com facilidade total. Deve ser um bom lateral na história do Grêmio, principalmente agora que os caras estão com um time legal ali, com o Monsalve, com o Bright White. Tem um time interessante depois das contratações que o Grêmio fez. Tem o Soteldo, que joga muita bola. Ele ainda é do Santos, mas eu acho que o Natan jogaria a bola ali sim. E a mesma coisa eu falo do Jamal Lewis. O Jamal Lewis, ele tem essas características que o Natan tem. O Joelinton, que é o meia que era do Sport e jogou junto com o Jamal Lewis, ele falou, o cara é muito forte, o cara é muito rápido, ele vai até o fundo do campo e volta com facilidade. Ele é um lateral ofensivo, um lateral de ataque, um lateral que gosta de pisar lá na área adversária e fazer os cruzamentos, na linha de fundo adversária, no finalzinho do campo, e fazer cruzamentos, dar assistências. Agora, por ser muito rápido, ele consegue voltar também. Então, se é isso, meus amigos, por que não contar com o Jamal Lewis, já que o Wellington não passa do meio campo e já não é mais nosso, não é verdade? E ó, Ferreirinha tá pra voltar, hein? Essa aqui é a cereja do bolo. O São Paulo tem o próximo jogo no dia 16 contra o Vasco e o Ferreirinha deve voltar para jogar bola no tricolor. Muda tudo, viu? O Ferreirinha é um dos protagonistas e um dos pivôs da boa fase de Zubeldia no São Paulo. Um cara muito retranqueiro, que conta muito com contra-ataque em velocidade. E quem que pode dar contra-ataque em velocidade para livrar o trabalho do Zubeldia é o Ferreirinha, que além da velocidade extrema, conduz muito bem a bola, tem um ótimo drible e ainda fez gols importantíssimos neste time do São Paulo. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos, até a próxima. Valeu!